E hoje nós vamos falar aqui com a presença do Bacil, nós vamos falar sobre as mudanças que estão acontecendo no contexto da tecnologia e no contexto do direito, né, Bacil? A gente vai tentar fazer essa ponte, né? Tecnologia e direito. Sim, são muito limitadas. Porque tudo está mudando, né? Inclusive direito. O direito é Verdade. uma área tão tradicional, né? Tão antiga, assim, a história do direito, e está passando por transformações. Ou seja, hoje já não tem mais nenhuma área que não tenha que se transformar para conseguir navegar nesse novo contexto, tá? E aí, para isso, nós temos a presença do Bacil, do Paulo Bacil. Uma breve apresentação dele, né? O Bacil é advogado, é professor, é um entusiasta dessas novas formas de aprender, principalmente no contexto digital. É pesquisador nesse contexto, né, do digital, tenta unir a tecnologia com o contexto do direito e vice-versa, tenta conectar esses pontos, né, essas duas grandes áreas do conhecimento. E a ideia hoje aqui é bater um papo com o Bacil sobre essas mudanças, e mais especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Né, Bacil? É isso Bacil, mesmo. fala um pouquinho aí, Bacil, fala um pouquinho aí de você. Exatamente. E hoje vamos falar, então, de Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, hoje, né, praticamente todo mundo vai ter que se adequar a essa realidade, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Bom, então vamos lá, Bacil. Eu tenho aqui a primeira pergunta para você. Bacil é um especialista, Bacil vai já ajudar a gente a entender por que essa tal da LGPD ela é importante para todos os profissionais e para todas as organizações. Então nós vamos começar entendendo aqui. A primeira pergunta, Bacil, que eu tenho aqui é o que é essa LGPD, Bacil, e qual que é a importância dela no contexto atual e futuro, né? Como é que você vê essa questão dessa nova lei? Legal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para regulamentar, né, de que forma que os dados pessoais, né, esse ativo que é tão importante para a gente, que é hoje realmente uma moeda muito valiosa, né, os dados pessoais. E esses dados pessoais, eles pertencem ao titular de dados, né, à pessoa. Então, a lei, ela simplesmente vem para regulamentar de que forma que esses dados podem ser tratados, né. Então, a lei ela não vai proibir, por definitivo, a utilização de dados pessoais, mas ela vem estabelecer regras de como esses dados devem ser utilizados, tanto por empresas, né, quanto por pessoas físicas que utilizem dados pessoais para fins comerciais. Né? Então, a gente sabe que hoje, né, praticamente todos os negócios funcionam movidos a dados, né? Desde uma grande empresa que vai traçar um perfil, né, do seu consumidor para entregar um serviço, ou um bem mais personalizado, né, mais adequado ao seu consumidor, para fazer pesquisa de mercado, enfim, quanto aquele, o autônomo, né, o médico, o dentista, que tem ali a ficha do seu paciente, né, o médico que tem o prontuário do seu paciente, o advogado que lida com dados pessoais, muitas vezes sensíveis também dos seus clientes, para que possa defender uma ação judicial, enfim. Então, basicamente, todo mundo usa dados pessoais na sua atividade. Agora, de que forma esses dados podem ser utilizados, que a lei vem regulamentar. A gente sabe dos danos, né, que podem ser causados pelo uso indiscriminado, né, de dados pessoais ou de qualquer outros dados. Então, por exemplo, a gente tem exemplos aqui de situações em que bases militares, né, americanas foram descobertas com o uso de dados pessoais, inclusive. Né? Um aplicativo de corrida começou a monitorar, né, atividades físicas de determinadas pessoas, determinado padrão, né, de utilização, né, daquele aplicativo, e começou a realmente mapear onde é que estavam bases militares. Então, ou seja, até segredos de Estado acabam sendo revelados. Né? A gente tem aí, há pouco tempo, né, o escândalo da Cambridge Analytica, né, que influenciou diretamente, né, nas eleições americanas que elegeram Donald Trump. Então, os dados pessoais, eles realmente são um ativo muito importante, né, da pessoa, e que o uso, né, consciente, o uso correto desses dados deve ser realmente regulamentado. Justamente por não ter, né, uma regulamentação, a gente, muitas empresas, inclusive, né, empresas que utilizam muito dados pessoais, acabaram pedindo, né, para que essas leis elas regulamentassem as suas atividades. Né? A gente tem aí a Microsoft que clama, né, por mais regulamentação, a própria Amazon, né, que pede realmente, inclusive o CEO, né, da Amazon, ele costuma ajudar realmente, né, na confecção de normas que regulamentem
essa realidade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem tanto para proteger, claro, o titular de dados, toda a sociedade, nós como titulares de dados, mas também as empresas, né, que utilizam dados, as pessoas físicas também que utilizam dados de forma comercial, para que elas saibam, né, de que forma que eu posso utilizar, como eu posso utilizar um dado pessoal de uma pessoa. E o que é importante a gente frisar, né, é que a lei ela vem regulamentar a utilização de dados pessoais. Então, não é todo e qualquer dado. Né? O que é o dado pessoal? O dado pessoal é aquele dado referente a uma pessoa natural, né, uma pessoa física. Então, dados de pessoas jurídicas não estão protegidos? Estão, mas não por essa lei. Essa lei ela vem justamente para regulamentar dados pessoais, de pessoas físicas, tá? E ela vem regulamentar os dados pessoais. Os dados pessoais, né, definidos pela lei são aqueles que possam identificar a pessoa. Então, aqueles dados que não permitem a identificação de uma pessoa não são considerados dados pessoais. Né? Então, esse é o escopo da lei, é justamente regulamentar de que forma os dados pessoais podem ser tratados, né? Os dados de pessoas físicas que possam identificar essas pessoas físicas. E aí, claro, a lei ela traz ali diversos conceitos, né, que depois, aí, se alguém tiver realmente interesse, a gente pode conversar no momento posterior, mas aí nós temos diversos tipos, né, de dados pessoais que a lei ela acaba trazendo para a gente, né, os dados pessoais sensíveis, os dados pessoais de crianças, de adolescentes, enfim, os dados anonimizados, enfim, a lei traz outros conceitos que são interessantes, mas no geral a lei vem para proteger justamente, né, esses dados, regulamentar, não proibir a utilização, mas regulamentar para que eles sejam utilizados de forma consciente. Muito bacana, Paulo, muito bacana, Bacio. Eu acho que faz todo sentido nesse contexto que a gente está, né? Que a gente está vendo muito empresas usando os nossos dados de uma maneira aí indiscriminada, né? E de repente a gente está aqui, recebe uma ligação, recebe um e-mail que a gente nunca viu, nunca se conectou. Então acho que tem tudo a ver com essa questão, né? E daqui para frente também, com o uso de inteligência artificial, da própria tecnologia, que tem como principal insumo os dados, esses dados vão ser ainda mais, né, críticos, né? Perfeito. Para a operação dos negócios, né? E só um adendo com relação à inteligência artificial, né? A gente sabe que hoje muitos processos eles são automatizados, né? E a máquina hoje praticamente ela toma grande parte das decisões, né, dentro de algumas empresas. E a lei ela vem justamente permitir também que o titular de dados, né, muitas vezes ele ali nas atividades da empresa, a empresa ela acaba limitando, né, as decisões tomadas, né, para um determinado titular, única e exclusivamente com base em procedimentos automatizados. Né? Então, por exemplo, você vai pedir um financiamento, aí o gerente fala o seguinte, não posso te dar esse financiamento porque o sistema não me permite. Pô, mas quem é o sistema? Não, o sistema é que traçou o seu perfil e ele disse que para você eu não posso te emprestar 300 mil, eu só posso te emprestar 50 mil. E a lei ela vem permitir, inclusive, para o titular de dados, que ele solicite para a empresa o seguinte, olha, eu não quero que o meu perfil seja traçado e que as decisões sejam tomadas única e exclusivamente com base, né, em procedimentos automatizados. Eu quero que algum ser humano me justifique, né, reveja essa decisão e justifique para mim por que essa decisão foi tomada. Eu quero que um humano decida, e não pura e simplesmente a máquina. Então, esse é um aspecto bem interessante que você levantou do uso de inteligência artificial, né? Muito bacana, Paulo, muito bacana, muita coisa. E aí, já que você falou de profissional, né, de que isso impacta a vida de praticamente todos nós, né, profissionais, independente da área que você está, seja médico, seja engenheiro, seja um advogado, seja um administrador, seja um cara da tecnologia, uma pessoa da tecnologia, a minha próxima pergunta é: quais são as oportunidades, Bacio, na sua visão, quais são as oportunidades e desafios que surgem nesse novo contexto da LGPD para nós profissionais? Para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, para que estão acompanhando essa live, o que tem de novas oportunidades e também de desafios que a gente tem que prestar atenção com relação à LGPD? Legal. Primeiro, os desafios são muitos, né? Os desafios para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados hoje nas empresas realmente as empresas não estão se preocupando, né, com a legislação, ela está prestes a entrar em vigor. Claro, a gente tem aí alguns projetos de lei que estão pretendendo adiar, mas a princípio, né, em agosto agora, todas as empresas teriam, né, que estar adequadas, muito provavelmente, né, vai ser adiado para o ano que vem, né, para o início do ano que vem. Mas os desafios são muitos, por quê? Porque uma implantação, um projeto de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados,
é um projeto que ele é realmente muito complexo, né? Primeiro tem que se fazer um mapeamento dos dados da empresa. O que é o mapeamento dos dados, né? A gente tem que saber de que forma esses dados são coletados, né? De que forma que eles são tratados depois que eles são coletados, né? Como eles são armazenados, se eles são compartilhados com alguém ou não, quem dentro da empresa tem acesso a esses dados, enfim, né? Até, né, o ciclo final de eliminação dos dados, a gente tem que saber exatamente o percurso, né, que um dado ele percorre dentro de uma empresa para que ele seja tratado, né? Então, além de, né, de traçar esse percurso todo do dado, né, de que forma que ele corre dentro da empresa, a gente tem que traçar, a gente tem que identificar, né, e classificar esses dados, né? Esse dado é um dado pessoal, esse dado é um dado sensível, é um dado de criança, é um dado de adolescente, é um dado anonimizado, porque cada tipo de dado vai ter um tratamento diferente de acordo com a lei. E aí, eu acho que o principal da lei é identificar qual é a finalidade desse dado dentro da empresa, né? Por que ele está sendo utilizado. Então, são muitos desafios. Por quê? Porque hoje o dado ele não pode ser coletado por ser coletado na empresa. Eu estou coletando um dado, mas por quê? Né? Então, você tem que dar uma finalidade, você tem uma base legal por trás disso, né? Que te garante a possibilidade de coletar esse dado. Então, os desafios são muitos. Agora, quais são as oportunidades, né? Porque junto com os desafios vem muitas oportunidades. Muito E a oportunidade, acho que principal é justamente trabalhar nessa implantação, né, conhecendo a Lei Geral de Proteção de Dados com mais profundidade. E a lei traz uma nova função, né, que é a função do encarregado, que todo mundo precisa ter. Todo mundo que trata dados vai precisar ter um encarregado de dados. A lei ela exige essa função dentro da empresa. Então, da empresa ou para a pessoa física também. E ela não diz quem é o encarregado de dados, né? Quem pode ser encarregado. Diz que todo mundo que controla dados tem que ter dados. Tem que ter um encarregado. Agora, quem é? É um funcionário? É o próprio sócio? Né? É um terceiro que vai ser contratado? Pode ser qualquer pessoa. Né? Qualquer um que tenha competência, que conheça da lei e que saiba, né, que tenha as características necessárias, né, para implantar um projeto, né, para encabeçar um projeto de implantação da LGPD, tem condições aí tem um caminho muito promissor pela frente. E o encarregado de dados vai ser para sempre, né? Não é uma figura provisória que foi criada para um determinado momento pontual, não. Enquanto essa empresa estiver tratando dados, ela vai precisar do encarregado de dados. Né? E o encarregado de dados ele vai servir justamente de ponte entre a empresa e o titular de dados, né? Ele vai ser esse canal de comunicação, entre a empresa também e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela lei, né? Ela ainda não está efetivamente constituída, mas a lei determina, né, essa autoridade nacional, a autoridade nacional que vai fiscalizar, que vai penalizar, que vai instruir, inclusive, né, a sociedade com relação à LGPD. Então, o encarregado ele vai servir de ponte tanto para o titular quanto para a autoridade nacional, né, externamente, e internamente, dentro da empresa, é o encarregado que vai ficar responsável por adequar a empresa, né, a lei de proteção de dados. Então, é o encarregado que fica responsável ali por justamente implantar as políticas de privacidade, por exigir, né, que os funcionários observem essas políticas de privacidade. E eu acredito que outra oportunidade, né, que vai surgir, que é realmente vai ser muito bacana, é que as empresas elas vão ter que adequar absolutamente todos os documentos internos dentro da empresa, né? Então, toda a política de privacidade que aparece lá no site, todo o termo de uso, né, contratos com seus funcionários, contratos com terceiros, porque a lei ela exige que não só o controlador, né, que é a empresa que trata dados ali, né, ou a pessoa física, claro, a pessoa que trata dados pessoais, que ela se adeque à Lei Geral de Proteção de Dados, mas que o operador dos dados, né, porque a lei ela traz duas figuras aqui, só para a gente contextualizar, né, só para a gente contextualizar esse cenário, a lei traz duas figuras, né, como agente de tratamento de dados, né, o operador de dados e o controlador de dados. Então, um é quem coleta os dados e decide o que fazer com eles, né, que é o controlador de dados, você tem o controle disso. O operador é aquele que vai realizar o tratamento de dados. Então, por exemplo, eu aqui no escritório de advocacia, eu coleto os dados dos meus clientes e eu lanço eles no sistema de gestão de processos que eu tenho aqui. A empresa de gestão de processos, ela é uma operadora
desses dados, né? Ela trata esses dados por mim, mas ela trata os dados de acordo com o que eu determino que ela faça, né? De acordo com o que eu contratei, né, o serviço dela. Então, tem essas duas figuras. Então, se eu sou o controlador dos dados, eu coleto os dados, eu estou perfeitamente adequado aqui dentro do meu escritório. Isso não é o suficiente para a lei. Por quê? Porque ela exige que, se você tiver um operador de dados, alguém faça o tratamento de dados com você, que esse operador de dados ele também tenha, ele também esteja adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você tem que firmar, né? Você tem que rever os contratos que você tem com seus fornecedores, né? Fornecedores de serviços. Então, você tem ali, eu acho, uma oportunidade muito bacana, né? Não só para o pessoal da área jurídica que vai trabalhar, né, na confecção desses documentos, o pessoal da área de projetos, né, o pessoal da área de tecnologia da informação. Então, acho que qualquer profissional que realmente tenha, né, essas características, né, de assumir essa responsabilidade como encarregado e também de assumir, né, todas essas etapas de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, realmente tem um caminho muito promissor em razão da lei. Muito bom, Bacil. Me fez lembrar, Bacil, antes de falar isso, comentar aqui o Michel, aqui nos comentários, comentou, é uma área multidisciplinar, realmente, né? Realmente envolve muitas áreas e o profissional que vai trabalhar com isso tem que ter um pouquinho de conhecimento de tecnologia, um pouquinho do conhecimento de direito e principalmente do negócio, como você comentou. Tem que conhecer muito bem do negócio, porque é uma cadeia, né? Tem que conectar principalmente com os fornecedores dos fornecedores para assegurar de que está todo mundo alinhado, né? E isso é interessante Sim, porque além, assim, o profissional ele tem que entender um pouco, né, das áreas, mas a equipe tem que ser multidisciplinar, né? A equipe tem que ser multidisciplinar, a equipe de implantação, geralmente, né? É claro, a implantação da LGPD, ela deve ser adequada ao porte da empresa também, né? Ou as condições da pessoa física que precisa se adequar. Mas o ideal é que a equipe que vai ficar responsável pela implantação ela seja multidisciplinar. Tem o pessoal do jurídico, tem o pessoal de tecnologia de informação, tem o pessoal de projetos ali que vai fazer a gestão dos projetos. Então, a equipe ela tem que ser multidisciplinar, né? O ideal é que ela seja multidisciplinar, claro, a gente sabe da realidade da grande maioria das empresas, então, muitas vezes não será possível, né? Mas o ideal é que seja uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Formada por muito mais de uma pessoa, e aí depois você tem realmente o encarregado que vai. Esse sim, como operar o você falou, negócio, né? esse, É esse vai ter que operação, né? conhecer, ele vai ter que conhecer, vai ter que conhecer de TI, vai ter que conhecer da área jurídica, é realmente um trabalho multidisciplinar mesmo. Muito bacana, Paulo, Bacil. Eu ouço muito, né? Eu estudo também bastante. Isso é uma área que me instiga muito a pesquisar e a estudar. E falam que a internet é a nova eletricidade e que dados é o novo petróleo, né? Ou seja, é a nova Exatamente. fonte de renda de muitas empresas. A gente fala hoje de experiência da jornada do cliente, né? Experiência do usuário. E para as empresas mapearem isso, elas vão necessariamente fazer uso dos nossos dados, os dados dos seus clientes. Então, isso vai cada vez mais ser importante e necessário. Está aí uma oportunidade de trabalho para quem é gestor de projetos, para quem trabalha com tecnologia, com dados, para quem é da área do direito e quer se aproximar desse contexto, porque as empresas vão precisar de muita orientação nesse sentido. No mínimo, assim, para que a gente possa, para a gente não ficar vendido na história, né? E aí, por falar nisso, Paulo, acho que a última pergunta, antes de a gente abrir aqui para as perguntas do pessoal dos comentários, anotem as suas perguntas aí, que daqui a pouco eu já vou abrir, e aí a gente começa a bater esse papo aqui, abre esse papo para todo mundo, tá bom? A última pergunta, Paulo, que eu tenho aqui diante de tudo isso que a gente comentou, que a gente conversou aqui até agora, na sua visão, quais são as consequências da não atenção, do não atendimento, da não adequação à LGPD, tanto por parte das empresas, também como por parte dos profissionais? O que acontece? O que pode acontecer se as empresas e nós profissionais a gente não der muita atenção para esse negócio da LGPD, na sua visão? Legal. A lei ela já traz uma série de sanções, né? Ela traz uma série de penalidades para quem descumprir a lei. Então, o titular de dados, a lei ela vem trazer ali os princípios, né? A pessoa que trata dados deve seguir, né? Traz ali os direitos do titular de dados e se forem descumpridos quaisquer dos direitos, né? Do titular de dados,
a lei ela traz uma série de sanções, né? Então, tem sanções ali que vão variar desde uma multa, né, desde uma advertência, então, pode ser um puxão de orelha ali, uma advertência, pode passar por uma multa, né, as multas, a lei traz ali um teto, né, até 50 milhões de reais a empresa pode sofrer, né, de penalidade de multa, pode ter ali, né, uma pena que muita gente não está ligando muito, mas no meu ponto de vista, é uma pena realmente muito severa, que é a publicização, né, da penalidade. Se a empresa, por exemplo, for penalizada, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode dar publicidade a essa penalidade, né, divulgar isso na mídia. E hoje, né, eu acredito que essa seja uma penalidade muito severa, porque o titular de dados ele não fica confortável em contratar com uma empresa que realmente tenha ali um histórico de má utilização dos dados pessoais. Né? Eu, por exemplo, não contrataria uma empresa dessas. Então, isso pode realmente prejudicar bastante a empresa. Tem também outras penalidades que vão de eliminação dos dados pessoais da base, né? Do controlador, também suspensão, né, da possibilidade de utilizar dados, até a proibição total, né, desse controlador de fazer qualquer tipo de tratamento de dados pessoais. Né? Essa, é claro, pode acabar até comprometendo a operação do negócio. Né? Hoje nenhuma empresa consegue atuar sem efetivamente tratar dados. Né? Então, as penas elas são severas, estão na legislação, estão na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é importante destacar, né, que o Poder Judiciário já vem aplicando penalidades, né, baseado em Código de Defesa do Consumidor, baseado no Código Civil, baseado no Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, baseado na Constituição Federal. Então, as empresas elas já vêm sofrendo penalidades, né, e o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz são penalidades administrativas, que a autoridade nacional pode, né, aplicar, né, claro, sempre respeitando o que a gente chama de devido processo legal. Né? O devido processo legal é que deve ter um processo que garanta ali a defesa, né, das partes e tudo mais, para aí depois sim aplicar a sanção. Então, essas sanções são sanções administrativas, né? São sanções que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas essas sanções elas não excluem, né, a possibilidade de uma ação civil, né, pedindo uma indenização, né, até uma ação criminal, dependendo da gravidade, né, da infração que foi cometida pelo controlador ou pelo operador. Então, as sanções, as penalidades, as consequências para quem descumprir a lei podem chegar até a proibição total dessa empresa de exercer atividade de tratamento de dados. Então, é realmente as sanções previstas na lei são realmente bem severas e, claro, além dessas penalidades, tem a possibilidade de indenização, né, na área civil e a penalização na área criminal também. Muito bom, Bacio. Ou seja, temos que ter cuidado, né? Temos que ter atenção. Afinal de contas, quando a gente fala de uma empresa, uma organização, são as pessoas que trabalham nessa organização. E Sim. como profissionais aqui, né, e focando em nós, no profissional, a gente tem que fazer a nossa parte dentro das empresas que a gente trabalha, ou como colocou aqui o Joseph, eu acho que é Joseph ou José, ele colocou até uma pergunta aqui que eu já vou abrir, na verdade. Eu acho que a gente já começa agora a abrir, eu vou começar com a do Joseph, e aí a gente vai descendo aqui nos comentários. A gente tem aí mais alguns minutos, né, mais uns 15 minutos para a gente responder as perguntas abertas. Pode ser, Bacio? Assim a gente começa a responder já agora as abertas? Porque essa pergunta do Joseph casou muito com essa última colocação que a gente comentou. Ele coloca aqui: como isso afeta, por exemplo, um profissional liberal que tem uma planilha Excel com nome e telefone dos clientes e um histórico de consultas e vendas? Legal. Eu acho que a pergunta a gente pode até piorar um pouquinho. Como é que a gente pode, além do profissional que só utiliza ali o Excel e tudo mais, e aquele profissional que utiliza uma ficha de papel, por exemplo, um arquivo em papel ainda. Também, esses profissionais, todos eles, qualquer tipo de tratamento de dados deve se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. A lei ela deixa muito claro os dados pessoais, inclusive, né, os dados digitais. Então, não são só os dados digitais, os dados físicos mesmo. Aquele médico mais tradicional, por exemplo,
né, tem o prontuário ainda, né, em papel, que ele tem a ficha, que ele escreve na ficha e arquiva ali dentro do seu consultório, né, ou o vendedor autônomo, né, que tem aquela cadernetinha que ele vai anotando ali, né, as compras e tudo mais, os dados dos seus clientes, todo mundo tem que se adequar. Agora, claro, o que a lei traz é o seguinte, quando for, né, mensurar, né, a aplicação da pena, deve ser levado em consideração, né, o tamanho da empresa, as condições financeiras, né, do profissional, né, o autônomo ali que está sofrendo a penalidade, tem que levar em consideração a boa-fé dele, né, o que ele tomou de cuidado para prevenir algum tipo de infração, né? Então, todas essas condições elas são levadas em consideração no momento da gradação da pena. Mas ele pode ser penalizado, inclusive vai ser penalizado se ele infringir a legislação. Então, ele tem ali um dado de um cliente de uma planilha Excel. Se esse cliente não quiser mais que ele tenha esses dados para fins comerciais, enfim, para ele fazer uma propaganda, para ele sair disparando ali mensagem para ele vender produtos XYZ, ele pode pedir, olha, eu quero que você apague esses dados aqui da sua base. Olha, eu não te dei autorização para que você tenha esses dados. Ou eu te dei autorização, mas eu retiro essa autorização, né, para que você utilize esses meus dados para fins comerciais. Então, se infringiu a legislação, né, se infringiu a lei, ele vai ser penalizado. Agora, a gradação da pena é que pode levar em consideração o tamanho, né, da empresa, as condições financeiras, aí com certeza serão levadas em consideração. E também, né, o impacto social da infração, né? Porque uma pessoa que tem ali uma planilha Excel não causa grandes impactos na sociedade se tiver algum tipo de vazamento ou uma utilização, né, indevida ali, ele está perturbando ali os clientes por alguma situação, não causa um grande impacto. Agora, uma empresa como o Facebook que vaza dados, né, pessoais de milhões de pessoas, claro, o impacto social é muito maior. Então, esse tipo de situação vai servir para realizar uma gradação na pena, mas não está isento de pena só porque ele tem uma planilha Excel. Se ele tiver uma folha de papel ali com dados pessoais, ele pode ser penalizado. Muito bacana, Bacio. Eu estava vendo os comentários aqui, algumas pessoas perguntaram sobre o curso, né? Quando é que vai ser lançado o curso? Então, a gente tem a plataforma, né? A nlpro.com.br. Eu vou pedir para o Anderson, se ele estiver aqui com a gente, colocar aí nos comentários, né? Que vocês podem acessar. O Bacio já tem lá uma primeira trilha. Nessa plataforma a gente organiza a aprendizagem em trilhas de aprendizagem, que são as nano-learnings. E lá já tem essa primeira trilha de LGPD e está vindo muito mais coisa interessante pela frente. O Bacio, a gente está trabalhando, né, Bacio, para construir essas experiências com muito carinho. Para de fato desenvolver as habilidades, a capacidade de vocês aplicarem isso, não só saber sobre, mas serem capazes de aplicar e resolver esses problemas todos que a gente está comentando, endereçar esses desafios que a gente comentou e também aproveitar as oportunidades, né? Muito bacana. Então, depois vocês acessem lá e podem, o Anderson vai colocar aí também, por favor, Anderson, coloque aí que aí o pessoal já pode clicar lá e acessar aí direto, tá? A gente está nesse momento numa fase de beta teste, então vocês estão todos convidados para ir lá na plataforma, acessar, conhecer a plataforma, dar o feedback, né? Deixar a impressão de vocês da plataforma e a gente já agradece isso, tá bom? Bacio, continuando aqui, eu tenho mais alguns pontos que eu coloquei. O Lucas, se não me engano, ele falou assim, olha, assinar autorização de tratamento de dados pessoais sensíveis pode ser um pré-requisito para uma empresa contratar em regime de CLT, né? Ou seja, é a empresa colocando compromisso já ali com o colaborador na hora que ele entra, né? Porque ele tem que saber desde sempre que, cara, ele está ali representando a empresa. Seria isso, Bacio? Na verdade, os contratos de trabalho, o ideal é que sejam todos eles reformulados, né, para incluir cláusulas adequadas à Lei Geral de Proteção. Então, tanto para que o colaborador ele assuma, né, a responsabilidade por eventuais ilícitos que ele venha a praticar, né, dentro da empresa, porque muitas vezes vazamentos ou a má utilização ela não vem especificamente, né, de decisões da empresa, mas às vezes da prática irregular de um determinado funcionário ou outro. Funcionário, Exato. Agora, o profissional, a autorização que o profissional dá, a gente tem na lei, né, 10 bases legais praticamente, né, que autorizam, isso falando bem superficial, tá, que autorizam a utilização de dados pessoais, né? Tratamento de dados pessoais. Uma delas é o consentimento, né? A pessoa dá o consentimento de que, olha, eu realmente eu permito que você realize o tratamento dos meus dados.
esse consentimento, né, que seria a autorização para que a empresa utilize os dados, é a base legal mais frágil que nós temos na legislação. Por quê? Porque o titular de dados ele pode dar essa autorização de manhã e na parte da tarde ele fala, me arrependi, não quero mais que você. Ele vai e revoga. Então, a lei permite que ele revogue a autorização que ele deu, né, que é esse consentimento, né? Aham. Agora, de outro lado, né, o trabalhador ou funcionário, ele, alguns dados pessoais, claro, se ele quiser dar, ele vai ter que autorizar. Mas a grande maioria dos dados que ele fornece para a empresa, como o seu nome, seu CPF, o endereço, enfim, são dados cadastrais que ele precisa fornecer para que ele possa ser contratado e principalmente para que a empresa possa cumprir as suas obrigações com o fisco. Né? Então, esses dados não precisam de autorização. Né? Tá dentre as bases legais que a empresa pode realmente tratar esses dados. Agora, esses dados eles não são vitalícios. A empresa não pode ficar com esses dados para sempre do empregado. É isso que é interessante a gente frisar. Por quê? Eu tenho um empregado que já foi mandado embora da empresa há 15 anos. Eu estou com os dados dele ali comigo. Pode guardar? Qual que é o prazo que você pode guardar, né, os dados do seu colaborador, do seu ex-colaborador? Você pode guardar ele pelo prazo prescricional, né, de prescrição de eventuais reclamações no Poder Judiciário. Então, quando a gente trata de prazo prescricional, o prazo máximo que a gente tem, né, na legislação hoje, né, com base no Código Civil, é de 10 anos. Então, por quanto tempo você vai guardar, você pode guardar os dados do seu funcionário ou de alguém que prestou um serviço para você, né, de algum fornecedor seu? Depende. Aí vai depender do prazo prescricional, né, que a lei vai garantir. A lei ela estabelece diversos prazos prescricionais, por isso que a gente não pode fixar aqui, X anos. Por quê? Porque a lei ela traz diversos prazos prescricionais. Então, de que forma que a gente vai saber isso? Analisando, realizando o mapeamento de dados. O mapeamento de dados vai classificar os dados. Quais dados que você está guardando desse ex-funcionário? Tá, esses dados você pode guardar por 2 anos, porque é o prazo que ele tem para entrar com uma reclamação trabalhista. Esses dados você tem que guardar por 5, porque é o prazo que o INSS ali pode te pedir alguma coisa. Enfim, você tem diversos prazos prescricionais, dependendo da situação. Então, Muito. alguns dados, claro, o profissional ele pode, né, dependendo do dado, ter que dar o consentimento, mas para a grande maioria não. Para a grande maioria são dados cadastrais que são necessários e exigidos por lei. Agora, não pode guardar para sempre. Muito bacana, Bacio, muito bacana. Tem muito trabalho em área de tecnologia, né? Que tem que, para todas essas novas funções, né, papéis dentro das organizações, tem que coletar, mapear, documentar isso. A tecnologia tem que implementar mecanismos para ter esse controle, né, de forma automatizada, porque se deixar isso na mão das pessoas, as pessoas também podem esquecer, né, de ir lá e atualizar, enfim. Tem bastante trabalho e bastante oportunidade para profissionais de todas as áreas. Muito bacana. Bacio, tem mais uma pergunta aqui, do Rô Massad. Ele fala o seguinte, ele primeiro parabeniza, né, o seu talento. De fato, pessoal, o Bacio tem uma didática fantástica, que é uma alegria estar podendo estar trocando essa ideia com você, viu, Bacio? Também parabenizo. Ele fala o seguinte, resumindo, você acredita que as empresas que fornecem serviços como patinete, aluguel de bike, o foco dessas empresas é a coleta de dados pessoais? Eles fazem isso para coletar dados pessoais. O que é que você vê? Qual que é a sua visão dessas organizações que entregam um serviço, mas na verdade o que ele quer são os dados pessoais, como as redes sociais? Como é que você vê isso? Sim, o foco, muitas vezes, o foco, né, da empresa é justamente coletar dados. Né? Então, nós temos ali, por exemplo, não só essas empresas, né, de patinete, de bicicleta, mas nós temos, por exemplo, a Oi, ela fechou um contrato, né, com o município do Rio de Janeiro, um contrato para que ela fornecesse ali, né, prestasse o serviço. Se eu não me engano, eu não sei se o preço é irrisório ou o preço é basicamente nulo, o preço que ela vai, né, praticamente nada que ela vai receber em dinheiro para essa prestação de serviço, mas a prestação de serviço é de monitoramento facial, né, de segurança. Imagina a quantidade de dados e dados sensíveis que essa empresa vai coletar e o valor que esses dados têm, né, principalmente, né, quais são os hábitos de todas as pessoas, né, que são monitoradas por essa empresa, né, por onde ela trafega, onde ela frequenta, quais são os horários que ela costuma sair de casa, voltar para casa, enfim. Essas empresas de bicicleta também,
né, os dados de localização, os hábitos dessas pessoas. Muitas vezes elas pedem para logar, né, com alguma rede social, que elas já coletam alguns dados ali importantes desse usuário. É claro que muitas vezes o valor não está no dinheiro cobrado, né, no valor efetivamente cobrado pela prestação de serviço, mas também, né, da concessão de dados sensíveis, dados pessoais, né, dados que realmente valem muito para essas empresas. Agora, o que a Lei Geral de Proteção de Dados ela regulamenta, todas essas empresas que coletam os seus dados, qualquer dado que ela coletar, ela vai ter que te avisar qual é o dado que ela está coletando, para qual finalidade, né, esse dado está sendo coletado, e te dá a opção. Te dá a opção de você aceitar ou não conceder esses dados e te alertar com consequências negativas. Né? Quais seriam, por exemplo, se você não me fornecer o seu nome e o seu CPF, eu não te autorizo, né, você não vai poder utilizar aqui os meus serviços. Né? Se você não me mandar a sua data de aniversário, né, no mês do seu aniversário você não vai ter descontos. Então, quais são as consequências negativas para cada uma das informações que você resolver não conceder? Né? E quais são as informações e para qual finalidade? Muito bom, Bacil. Muito bacana. Tem mais uma perguntinha aqui, Bacil. Eu acho que essa é até um pouco mais genérica para todo mundo. Ele fala aqui, a Sônia. Ela fala assim, em um edifício comercial, como ficam os dados pessoais coletados na portaria, como foto, RG, CPF? Essa é uma discussão bastante latente, né? Você chega no lugar, tem que tirar uma foto, né? Tem que Como é tirar que uma fica? foto. E tem que se adequar. Tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem que informar, né, absolutamente todos os dados que eles estão coletando, porque muitas vezes ali o porteiro pega o seu documento e ele nem fala quais documentos ele está pegando, quais dados ele está pegando. Ele só me dá o documento, obrigado. Então, agora tem que avisar quais são os dados que estão sendo coletados, né, quais são, né, qual será o tratamento desses dados, né, para qual finalidade. Olha, estou pegando aqui por questões de segurança. Tudo bem. Agora, se você, passado um tempo, né, você falar o seguinte, eu quero que você apague os meus dados aí da sua base. Você vai ter que atender essa solicitação, né? Claro, dependendo dos dados que ele tiver, né? E dependendo do que foi feito também posteriormente, né? Se você for um bandido, por exemplo, entrou lá, né, você concedeu ali todos os seus dados, né? Entrou no edifício, praticou algum ilícito. Aí, na hora que você está indo embora, eu quero que você apague dos meus dados daqui. Também não, né? Porque esses dados vão ser utilizados para te identificar, para a gente poder realmente utilizar, né? Para que a gente possa te penalizar. Agora, todas as pessoas jurídicas, incluindo condomínios, devem realmente observar a lei. Então, vão ter que tratar esses dados de uma forma responsável, vão ter que informar quais dados estão sendo coletados e por qual motivo estão sendo coletados esses dados. E aí sim, se esses dados eles forem tratados por uma questão de segurança, eles devem ser armazenados, eles podem ser armazenados, dados do condomínio, né? Mas passado essa finalidade, ele deve ser eliminado da base de dados. Então, se você é um ex-condômino, por exemplo, você está ali, olha, os meus dados pessoais naquele condomínio XYZ serviam pura e simplesmente para que eu pudesse entrar no condomínio, fosse identificado na hora da entrada, por questões de segurança. Saí do condomínio, não estou mais morando naquele condomínio. Olha, apaga meus dados, eu não quero mais que vocês tratem os meus dados, porque não tem mais finalidade, eu não vou mais entrar no condomínio, eu não quero mais que vocês tenham esses dados registrados. Vai ter que apagar os dados. Porque perdeu a finalidade pela qual eles foram coletados. Então, todo mundo vai ter que se adequar. Todo mundo, Bacana. inclusive pelo menos. Muito bacana, Bacil. Isso, pessoal, reforço aqui para todos que estão nos assistindo, agora nos acompanhando nessa live, a importância de a gente conhecer um pouquinho, né? Foi falar dados. A gente falou aqui, eu perdi a conta, porque é dados, né? A nova moeda, o novo petróleo. E para a gente lidar com os dados, a gente tem que conhecer um pouquinho de tecnologia para saber como os dados são coletados, como é que esses dados podem ser apagados quando eles estão no contexto digital. O Bacil comentou sobre a questão da implementação da adequação desse processo de adequação, que a gente pode chamar também de projeto de adequação, e também conhecer da própria questão da lei, né? Dessas referências que o Bacil comentou, que estão dentro da lei. E tudo isso, pessoal, vocês podem encontrar dentro da NL Pro. Conhecimento sobre dados, gestão de dados,
data-driven, né, que é essa orientação a dados, quanto aspectos relacionados a projetos, habilidades para vocês poderem fazer isso da melhor maneira possível, e toda a parte do Lawtech, né? Lawtech é a especialização que a gente tem dentro da plataforma. Então, quando vocês entrarem na nlpro.com.br, vocês forem preencher o perfil, escolham a especialização Lawtech, que vai ter lá todas as produções, todas as trilhas de aprendizagem relacionadas a esse assunto. O Lawtech é tecnologia dentro do direito. Né? É um termo, né, americanizado e tudo, que a gente usa, né, que todo mundo está usando para se referenciar. Toda vez que a gente fala Lawtech, a gente está falando de direito e tecnologia junto, né, Vacil? É isso mesmo. Muito bacana. A gente está caminhando, pessoal, agora para o fim, tá? Eu vou ter mais um ponto aqui, que eu acho que esse ponto vai ser o último, porque ele vai gerar ainda mais algumas reflexões por parte do professor Vacil. E é uma pergunta aqui do Rui Russomano. Rui Russomano, ele fala: como vai acontecer, como vai ocorrer a fiscalização do cumprimento dessa lei? Órgãos de defesa do consumidor atuarão? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Os órgãos, né, do direito do consumidor, né, podem atuar, mas a lei ela cria, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, essa autoridade nacional vai ser o órgão responsável por, no primeiro momento, né, fiscalizar. Eu acho que mais do que fiscalizar, né, porque a gente sempre pensa numa autoridade, uma agência reguladora, né, como se fosse alguém que vai sempre fiscalizar e aplicar penalidades. Né? Mas não, tem uma abrangência muito maior, né? Tem uma função social muito maior. Além de fiscalizar e aplicar sanções, claro, a autoridade nacional é que vai ficar responsável por conscientizar, né, não só a sociedade, mas as empresas, da forma como a lei deve ser implementada, né, também deve emitir ali as regulamentações mais específicas, porque a lei, em muitos pontos, ela é muito genérica, né, deixando para a autoridade nacional regulamentar com um pouco mais de detalhes, né, determinadas situações. Então, a autoridade nacional é que vai ter essa primeira função, né, de fiscalizar, de aplicar as penas, mas nada impede também, né, que os órgãos de proteção ao direito do consumidor, né, o PROCON, por exemplo, se utilizem da lei para aplicar suas sanções, para fiscalizar as empresas. O Ministério Público também tem autoridade, né, para exigir que as empresas se adequem, né, à legislação, não só à Lei Geral de Proteção de Dados, mas como todo, né, o arcabouço legal que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Então, sim, né, os órgãos de proteção do consumidor também podem realizar essas fiscalizações, mas eu acredito que essa atribuição vai ficar realmente mais centralizada na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas nada impede que outros órgãos também fiscalizem a aplicação da lei. Bacana, Vacil, fantástico, muito bom. Tem várias outras perguntas aqui, Vacil, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas a gente vai ter que terminar, vai ter que acabar até pelo próprio tempo do limite da live que a gente tem, ok? E é isso, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, até mais.